Olá, você já me conhece, eu sou Jonas Luiz da Silva de Capuí. Para 2017, a minha meta é muito clara. Iniciar em Capuí, Ceará, Brasil, a implantação de um polo de produção audiovisual. Porque para mim, impossível é uma palavra que não cabe na minha ambição megalomaníaca. Você pensa que eu estou sozinho? Que isso é coisa de gente que não tem o que fazer? Você está redondamente enganado. Vamos começar pequeno. Vamos começar construindo um estúdio de 600 metros quadrados, que mesmo pequeno, já será o maior do estado do Ceará, pronto para receber produções cinematográficas locais. Eu mesmo vou testá-lo com duas produções de minha autoria: O Dom de Deus, vida e obra de Dom Helder Câmara, e Iracema, uma superprodução baseada na obra de José de Alencar. Não pense que eu seja o único maluco do mundo. Maluco é um cara lá da China que está construindo o maior estúdio do mundo. E você já ouviu falar dele? Ele foi notícia o ano todo. É o homem mais rico da China, o Wang Jianling, que anunciou um projeto audacioso: construir o maior complexo de estúdios de cinema do mundo, que ele chamou de Metrópole Cinematográfica Oriental de Qingdao, uma cidade litorânea lá no leste do país. O projeto dele é construir um complexo que reúna diversos estúdios cinematográficos aos moldes de Hollywood, mas dá um passo adiante, ainda que de gosto duvidoso para alguns, a moda de Disney, também serão erguidos um grande parque temático e 8 resorts para inserir no local um turismo do cinema. Tudo isso numa área de 376 hectares, quase 4 quilômetros quadrados. E será aberto já agora em 2017. A Metrópolis contará com um estúdio subaquático, o maior museu de filmes do mundo, um grande museu de cera, um laboratório de pesquisa IMAX, sala de cinema para 3.000 pessoas e a primeira montanha-russa em alta velocidade personalizada. Um cinema 3D interativo, um shopping gigante e até um clube de iates. O preço dessa brincadeira dele será entre 4,9 e 8,2 bilhões de dólares. Então o cinema só pode dar lucro. O meu concorrente lá na China espera que a metrópole cinematográfica oriental de Qingdao supere Hollywood. Apoia-se para isso em números impressionantes. A arrecadação das salas de cinema chinesas deve ultrapassar a dos Estados Unidos já agora em 2018 e tornar-se 2 vezes maior em 2023. Com base neste imenso mercado, Jianling, tal como Jonas Luiz da Silva de Capuí, quer abraçar o mundo. Ao invés de se opor frontalmente ao cinema norte-americano, procura seduzi-lo. E já conta com a ajuda de entidades norte-americanas importantes na indústria cinematográfica. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização que cuida do Oscar, deu seu apoio à nova empreitada chinesa. Ambos vão juntar esforços para organizar o Festival Internacional de Qingdao, cuja primeira edição deve ocorrer agora, já em 2017, e espera-se que seja um dos festivais mais importantes até o ano 2020. Apenas como curiosidade, é a primeira vez que a Academia
apoia um evento deste tipo fora dos Estados Unidos em 86 anos. Então, e se ele pode, por que é que eu não posso implantar em Capuí, a partir do ano 2017, um polo de produção audiovisual? Um pouco mais modesto, é claro. Mas mesmo assim, eu tenho 23 hectares e para a sua implantação, quase do tamanho da Unifor, e os mesmos objetivos, trazer para cá produções cearenses, do norte e do nordeste. E por que não trazer produções de baixo custo, no modelo americano, que lá é 23 milhões de dólares, para produzir aqui, pela metade deste preço, com a mesma tecnologia? No Brasil, como no resto do mundo, o cinema pode ser lucrativo desde que se estabeleça como indústria. Quando alguém filma numa cidade, derrama dinheiro por toda a cidade, desde que tenha também incentivos, é claro. Então o dinheiro que sai, ele retorna através dos serviços prestados pelos habitantes da cidade. O desenvolvimento de uma política cultural ambiciosa numa cidade do tamanho de Capuí, e já aqui em Capuí, ela tem o apoio irrestrito dos deputados federais José Ayrton, Félix Cirilo e do deputado federal Odorico Monteiro e do prefeito Lacerda. O objetivo é ultrapassar os limites de um evento de evocação e identidade só municipal, estadual, regional ou nacional. A ideia central se encontra em tentar reproduzir em Capuí e toda uma indústria cultural nos termos em que foi estabelecida em qualquer parte do mundo, seguindo aqui, em pequena escala, a reformulação de conceitos da indústria cultural. Que, de acordo com os especialistas, a indústria cultural se destaca e envolve atividades econômicas variadas. A moda, a culinária, o artesanato, o turismo, inovação tecnológica, artes, esportes, etc. Dentro de uma mesma estratégia, que normalmente converge interesses do poder público e dos agentes privados. Espera-se que essa convergência permita que a produção possa ter custos reduzidos, novas formas e significados que qualifiquem a produção cinematográfica local. Para tanto, a produção de cultura, como todo mundo sabe, se mostra como uma etapa decisiva. Aí me vem aqueles pessimistas, aquelas vozes dos agouros, dizendo que essa indústria cultural se mostra ainda incipiente no Brasil. E citam os polos de cinema das cidades de Paraty, de Paulínia e no Rio de Janeiro. E também de Brasília. No entanto, no nosso entender, mais do que a oferta de atividades de lazer ou de refinamento cultural, espera-se que a tomada da cultura como setor econômico e estratégico permita ganhos variados de toda a sociedade. E tais ganhos seriam vistos no empreendedorismo, na diversificação econômica, na oferta de serviços, na atração de capitais, entre outros possíveis. Diversas justificativas podem ser enumeradas. Em primeiro lugar, se pode colocar aqui na nossa fala um exemplo da inserção de modelos de desenvolvimento atrelado à economia da cultura. Especialistas apontam para o fato de que as inversões da produção dentro do setor cultural se mostram mais sustentáveis e proporcionalmente crescentes do que aqueles da economia do petróleo, por exemplo.
Isso nos permite começar a entender e a qualificar as possíveis alterações e redefinições nas redes urbanas de um controle de industrialização e de hierarquização das pequenas cidades e de suas funções como cidade, como responsabilidade. No caso de um polo cinematográfico, observa-se em parte a redefinição das áreas de influência e dos sentidos dos fluxos quando se falam de equipamentos e serviços culturais dentro de uma região metropolitana. Aí você me diz que aqui não é uma região metropolitana. Não é? Então, por que não colocar todo o Vale do Jaguaribe como uma região metropolitana? Como exemplo, agora, da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, que acabou de criar a região metropolitana de Sobral. Por que Sobral pode e por que a região do Vale do Jaguaribe não pode ter a sua região metropolitana? Os estúdios, os equipamentos, um instituto, lato sensu, de cursos específicos dentro desta área, os serviços vinculados à agenda cultural, não são produto direto nem de peso demográfico da cidade, e tampouco de uma tradição local, mas isso significa que Icapuí desenvolverá conexões com a economia e com a cultura em escalas muito distintas de local regional, e isso contribui para a redefinição das relações entre cidades de uma região metropolitana. E no contexto da globalização, além daquilo que se refere ao sucesso ou não de um novo ciclo de acúmulo de capitais, é possível também justificar as lógicas entre o espaço vivido e as redes técnicas internacionais. Por que não? O polo cinematográfico de Icapuí seria desenvolvido organicamente e dependendo também, é claro, no primeiro momento, de recursos aplicados e dos fluxos de capitais, equipamentos, serviços e mão de obras oriundo também de outras cidades nesta nova região metropolitana que eu venho aqui propor ao vivo e a cores. Quando eu tive uma ideia e chamei por brincadeira esse projeto de Icapuí UD, que é a criação de uma indústria cultural, eu penso ser possível uma série de parcerias público-privadas para dinamizar a economia da cultura e, de alguma forma, gerar ganhos econômicos indiretos para todas as cidades envolvidas. O investimento em cultura, além das implicações fundamentais para a preservação de nossa identidade local, regional e brasileira, compreende importante oportunidade para a nossa cidade desenvolver as condições para atrair e ampliar novos negócios, tanto nos setores diretamente relacionados com projetos culturais, como arte, produção, direção, cenários e outros, mas especialmente em setores intensivos em mão de obra e de elevado valor agregado, como hotéis, restaurantes, produtoras, escola de formação e tantos outros setores. Tudo cabe dentro de uma região metropolitana. A proposta é sim ambiciosa. O objetivo seria encontrar na captação de recursos, na instalação de estrutura técnica e na ocupação da cidade de uma grande agenda cultural. Espera-se de tal polarização possa ser convertida em emprego e ganho indireto à economia da cidade. Em longo prazo, o objetivo se mostra um desafio ainda mais significativo, pois exige que se instale permanentemente na cidade os termos de uma economia criativa,
ou seja, um conjunto de atividades econômicas e culturais coordenadas que se retroalimentem e criem uma área de influência que estendam em escala municipal, estadual, regional e nacional. Nesse sentido, caso haja um perfeito funcionamento da economia, da cultura, a partir de Icapuí, que se expanda como universo e expansão, o objetivo mais distante a ser alcançado se encontre na consolidação de novas matrizes identitárias e culturais para todos nós. É claro que para tanto é preciso se espalhar como realmente um universo em expansão. Eu lembro que quando Hollywood foi instalado, superou a indústria cinematográfica desenvolvida lá em Nova York, nas primeiras décadas do século XX, contando na época com um enorme investimento técnico para garantir a sua atratividade. Por isso, é necessário os instrumentos mobilizados pelos agentes públicos e privados para fortalecer a agenda cultural da nossa cidade e da nossa região. Outros instrumentos são oriundos do dinheiro privado, mobilizado para organizar, premiar e participar dos festivais de cinemas que vamos criar, de teatro, de dança, do carnaval ou até grandes eventos. E, finalmente, a ideia de um polo de cinema em Icapuí tem como objetivo final um esforço sistemático em atrair novas produções para a estrutura técnica a ser instalada, garantindo assim, em teoria, a continuidade dos ganhos indiretos para a economia, para a vida social de nossa cidade e de nossa futura região metropolitana a ser criada. Dito de forma mais clara, com essa regularidade na ocupação da estrutura, espera-se que novas iniciativas de prestação de serviço, novos capitais e novos agentes se concentrem na nossa linda e bela Icapuí. Junto aos estúdios, serviços de logística poderiam prosperar, atividade comercial em geral também se poderiam estabelecer em uma nova concentração de pessoas procurando oportunidades. Além dos atores, dos técnicos, dos iluminadores, dos cineastas, dos técnicos em informática, etc. Como de nível intermediário, contratado para serviços variados que são necessários de uma indústria cinematográfica. E até de nível inferior, como os figurantes dos filmes, office boy, entre outros, que deveriam ser capazes de simultaneamente redefinir dinâmicas de trabalho e de referenciamento cultural por intermédio de uma transformação técnica e de um novo desenvolvimento empreendedor. Concluindo, o cinema é uma arte coletiva. E esse fenômeno contribui para integrar pessoas de campos artísticos e ideias diversas. Se o homem mais rico da China, o Yang Jialing, lançou um projeto audacioso, construiu o maior complexo de estúdios de cinema do mundo, que ele chamou de Metrópolis Cinematográfica Oriental de Qingdao, uma cidade litorânea, lá no leste do país. Por que Jonas Luiz da Silva, de Capuí, não pode fazer o mesmo na sua cidade litorânea chamada Icapuí? 43 quilômetros de litoral, as coisas mais lindas do mundo. E por que não podemos usar principalmente os sistemas de colaboração, as conhecidas coproduções e coparticipação?
entre quem faz cinema no Brasil, ou na América Latina, ou no mundo, nas famosas parcerias público-privadas. Produzir cinema é uma tarefa complexa que demanda altos investimentos, é claro, mão de obra especializada, equipamentos caros, além do conhecimento de ciência e tecnologia. Mas não é por isso que ela é a quarta maior indústria do planeta Terra. Não é por isso que ela só emprega pessoas. Não é por isso que ela não envenena o ar. Não é por isso que ela não mata ninguém, a não ser de mentirinha. Na história da arte cinematográfica é visível os altos investimentos neste campo, como exemplo dos estúdios hollywoodianos que estão integrados aos últimos recursos tecnológicos disponibilizados pela pesquisa industrial e acadêmica. O fazer cinematográfico exige integração e trocas de experiência para fortalecer e valorizar suas obras de arte, principalmente em um tempo e espaço totalmente globalizado pelas tecnologias da informação e da comunicação. Mesmo que no Brasil há espaços importantes de desenvolvimento e produções cinematográficas, infelizmente com algumas descontinuidades, que pode contribuir para o fortalecimento da integração cultural da região latino-americana a partir dos polos existentes em algumas cidades. O Polo Cinematográfico de Paulínia, localizado no interior do estado de São Paulo, o Polo Rio Cine e Vídeo, localizado na cidade do Rio de Janeiro, o Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo, localizado na cidade de Sobradinho, a 22 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal, que se encontra fechado para a reforma. Inacreditável. A existência desses polos de cinema são importantes para integrar diversos tipos de conhecimento, juntamente com experiências e saberes dos diversos cinemas do Mercosul e da América Latina, por que não? Formando uma rede de cooperação e produção cinematográfica capaz de fortalecer o próprio cinema, assim como as relações culturais nessa região do continente americano. Eu, particularmente, conto com você, empreendedor. Vem aqui, vamos conversar e seja nosso parceiro no quarto negócio mais lucrativo do mundo, perdendo apenas para a indústria bélica, aquela que mata a gente, a indústria do petróleo, aquela que polui o nosso planeta, a indústria automobilística, aquela que mata a nossa gente nas nossas ruas e nas nossas cidades e nas nossas estradas, mais do que todas as guerras reunidas. Até a próxima. Eu estou esperando por você. Mande um e-mail para icapuifilmes@gmail.com e marque um encontro com a gente. Muito obrigado.